Oi, pessoal, boa noite a todos. Será que eu li todo mundo? Todo mundo está me ouvindo bem? Certo, Jefferson disse. Certo. Pessoal, boa noite. Vou só explicar um pouquinho porque eu estou de máscara, né? Que eu estou no mesmo ambiente que a Isa Perim, então, né? Por conta aí das medidas de segurança, a gente vai manter a máscara. A Isabela Rainho já entrou também, já, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a todos presentes nessa, que hoje é uma nova experiência, né, para os eventos da comissão. É a primeira vez que a gente está realizando um evento nessa modalidade, né, online. E eu já agradeço de início a doutora Paloma, né, por ter aceitado o convite, e a doutora Isabela Rainho também, por aceitar o convite, em compartilhar um pouco do conhecimento de vocês hoje, né, de um assunto que é tão importante, tanto para quem já está na advocacia, quanto para os alunos também que estão prestes aí a ingressar, né, na área de trabalho. Eu queria só, antes de passar a palavra para a Paloma e para a Isabela, passar um recadinho a respeito do formulário que a gente vai enviar aqui pelo bate-papo, o link de um formulário online que vocês vão fazer o preenchimento para que depois a gente consiga emitir os certificados de participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando aqui no bate-papo que a gente vai esclarecendo eventuais perguntas, né? A gente também repassa para quem estiver fazendo a exposição. Então, eu gostaria de passar a palavra, não sei se a Paloma e a Isabela já definiram quem fala primeiro, mas fiquem à vontade. Boa noite a todos. Oi? Pronto, eu estou dando ela aqui, nós estamos no presente. O Paloma, eu acho que travou um pouquinho o seu áudio. Não está saindo o áudio. Isabela está com o microfone desligado. Não está saindo, né? O áudio dela. Não tá. Nem agora. Agora sim, mas com, né, um pouquinho de interferência. Deixa eu ver. Pronto, acho que agora foi, né? Foi. Resolveu. Desculpa, gente. Estava funcionando, mas como eu mutei, quando eu voltei deu problema. Então, eu agradeço a presença de todos e todas, o convite da Leila. E nós faremos primeiro uma breve apresentação da lei, porque tem muita gente que nunca teve contato com essa legislação, que é nova e pegou de surpresa muita gente. E aí, depois fazemos perguntas, enfim. Vocês vêem a tela ainda não, né? Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim, está aparecendo, está aparecendo. Primeiro, então, eu vou fazer uma introdução sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o porquê ela surgiu, qual o contexto dela, né? Em razão da mercantilização dos dados, surgiu a necessidade de regulamentar essa mercantilização dos dados e o tratamento dos dados. Isso também ocorreu como consequência do GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o qual impôs que quem comercializasse com a União Europeia
deveria tratar os dados de acordo com esse regulamento deles, sob pena de ser um tratamento irregular. Então, como forma de proteção do titular do dado e assegurar que os dados devem garantir uma confiabilidade, a integridade desse dado e também a disponibilidade para que o titular saiba o que é tratado e da forma que é tratado, se é compartilhado com alguém, algum dado dele, nós temos a LGPD, chamada LGPD. Ela foi adiada algumas vezes, contudo, ela seria adiada novamente, é o que tudo indicava, mas chegou no Senado e teve uma mudança de cenário. Então, estamos com ela em vigor desde o dia 18 de setembro, agora de 2020. Contudo, as penalidades estão suspensas até o dia 1º de agosto de 2021 ainda. Primeiro, eu vou contar um pouquinho para vocês o que é um dado pessoal, o que é um tratamento de dado pessoal sensível. O dado pessoal é uma informação que nós lemos sobre um titular, sobre uma pessoa natural, e já sabemos, ou por meio dessa informação, conseguimos identificar quem que a quem que se trata. Então, é identificado ou identificável o titular do dado. Já o dado pessoal sensível, por sua vez, é um dado pessoal também, mas pode se referir a uma origem racial, étnica, ou alguma questão de política, filiação, sindicato, se a pessoa possui alguma convicção religiosa, enfim. É possível discriminar, inclusive, a pessoa em razão desse dado, essa opinião dela. Então, é um dado que deve ser tratado mais de forma cautelosa, né? Pode ser também um dado sexual, relacionado à vida. E aí vem o titular, né? Que é a quem se refere a esse dado, quem que está se tratando, sobre quem está se tratando. O controlador, que é uma pessoa que pode ser física ou jurídica, que vai determinar como que esse dado vai ser tratado. Então, é ele que vai decidir a forma de tratamento. O operador é uma pessoa natural ou também jurídica e vai realizar o tratamento desse dado de acordo com o que o operador, de acordo com o que o controlador mandou. Então, o operador ele só vai realizar o tratamento. Por isso, essa ideia de mais alguém aqui, como se estivesse trabalhando, né? Não decidindo nada. O encarregado é uma pessoa que vai fazer a ponte entre o titular, o controlador e o operador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se o titular quiser saber qual dado dele está sendo tratado, qual informação tem, se houve o compartilhamento, solicitar alguma informação, vai ser por meio do encarregado, que é quem vai estar disponível no site da empresa ou do que for, vai estar nos meios de comunicação, né? E a Autoridade Nacional, por sua vez, é quem vai fiscalizar o cumprimento dessa legislação, vai implementar, vai ajudar a implementar essa lei em todo o território nacional, vai criar regulamentos, enfim. Vou deixar a Isa falar um pouquinho agora, e já eu continuo. Vocês me ouvem? Sim. Então, não teve problema no fone, não. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer pelo convite, para estarmos expondo um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Em continuação, então, nós temos quem deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. É uma pergunta habitual. Todo mundo vai ter que se adequar? Todo mundo que faz o tratamento de dados pessoais. Então, independentemente aí, se é um prestador de serviço ou se é uma empresa, seja ela grande ou pequena, ou independentemente do regime tributário em que ela se adeque, né, ela integre, se ela realiza tratamento de dados, ela vai precisar se adequar, tá? Vai precisar se atentar aí às diretrizes dessa legislação. Então, aí suponhamos que seja um escritório
de advocacia, seja ele uma sociedade individual, um advogado, ou seja, um grande escritório, como os advogados realizam o tratamento de dados pessoais, precisam estar atentos a essa legislação. A Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é a ANPD, como se diz popularmente, no momento da sua posse, eles já sinalizaram que vão fazer algumas normativas específicas para a atuação das pequenas empresas e prestadores de serviço individual, especialmente no que concerne a necessidade de contratação de um encarregado de dados, como a Paloma citou, o famoso DPO que se ouve por aí. Então, assim, embora acreditamos que virão normativas aí para amenizar o encargo dos prestadores de serviço individual, das pequenas empresas também, nós acreditamos que será mais no que concerne ao encarregado de dados, ok? Quer passar? Bom, e quais são as hipóteses de tratamento de dados? Ou seja, quando eu posso realizar o tratamento de dados? Então, nós temos aí um rol em que a legislação dispõe que eu posso realizar o tratamento de dados independentemente do consentimento, que aí, no caso, estão grifados no slide, para vocês verem, aquilo que concerne a advocacia. Então, os advogados, eles podem realizar o tratamento de dados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, pelo exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular. Então, assim, nós temos a proteção do crédito, inclusive contra disposto na legislação pertinente. Então, alguns pontos que asseguram o direito de realizar o tratamento de dados pelos advogados. Além disso, se não estiverem dispostas nesse rol aí que está no slide, né, um rol da legislação, todo o tratamento de dados que for utilizado, exceto por esses motivos, precisa passar pelo consentimento, tá? Então, a exceção aqui é o consentimento. Aquilo que não está taxativo vai pelo consentimento. Então, aí a necessidade de ter aí uma revisão de contratos, por exemplo, para estar prevalecendo sempre o consentimento do titular de dados no que concerne a utilização de dados que não sejam por esses motivos elencados pela legislação. Pode passar, por favor. Pode falar. Pessoal, acho que é bem legal falar o que é um tratamento, né? Porque eu acabei que esqueci de falar isso. Tratamento de dado é qualquer manipulação que façam com dado. Então, eu só acesso um dado, é um tratamento de dado. Eu coleto esse dado, classifico ele, armazeno ele, compartilho com alguém, enfim. A lei, ela tenta abranger todas as formas como um tratamento de dado. Até a eliminação desse dado é considerado como um tratamento de dado, né? Vale lembrar, como a Isabela disse, o consentimento, a lei tenta trazer como uma proteção ao titular para que ele saiba e ele autodetermine, né, o que vai ser feito com os dados dele. Assim, para quem vai aplicar no escritório, é legal fazer o seguinte exercício. Qualquer um das hipóteses da lei? Não, não é. Então, entra no consentimento. Por quê? Se tudo nós precisarmos solicitar consentimento, vai chegar um momento que a pessoa vai querer revogar esse consentimento, vai trazer um ônus muito grande para o escritório, né? A gestão desse consentimento, inclusive, né? Armazená-los. Então,
você tratar nas hipóteses que são exceção ao consentimento é uma forma melhor. Alguém quer dizer alguma coisa? Achei que tivesse... Ok. Então, quais são os direitos dos titulares, né? A lei, ela traz os princípios que devem ser observados e um rol de direitos dos titulares. Então, ele pode confirmar que um dado está sendo tratado, que existe tratamento de dado dele, que existe armazenamento, por exemplo, como um tratamento, né? Ele pode solicitar que esses dados sejam informados a ele, quais são esses dados, pode pedir uma correção de um dado, porque um dos princípios da lei é a qualidade desse dado. Esse dado deve corresponder à realidade. Então, não adianta ter meu número de telefone desatualizado ali. O titular pode solicitar a portabilidade. Então, é como se fosse um número de telefone, né? E, inclusive, o número de telefone, uma placa de carro, são dados pessoais. O titular, ele pode pedir a portabilidade. Então, vou mudar de operadora, quero que meu número mude. Quero que todas as informações que a operadora X tem sobre mim passe para a operadora Y. Considerando que eu fiz o consentimento, dei o consentimento, eu quero revogá-lo. O titular pode revogar esse consentimento. Ele pode questionar se há compartilhamento de dados, porque acontece muito. Um exemplo de laboratórios que compartilham dados, como a Marília Mendonça, que a época que estava grávida, ela se queixou que os dados dela e a gravidez dela foi vazada. Ou a gente vai numa farmácia, por exemplo, não estou dizendo o que acontece aqui, mas vamos em uma farmácia, passamos nossos dados, e aí, de repente, vamos fazer um seguro de vida e está muito mais caro, de forma discrepante. Por que será? Porque eles sabem que temos algum problema e que nos tratam com alguma diferença, né? Alguma discriminação. Ele pode pedir a anonimização, o bloqueio de algum dado. E aí também é legal para o escritório, no que refere ao escritório, fazer esse data mapping. Eu acho que a Isa quer comentar um pouquinho sobre ele. Bom, então, continuando, aí nós temos, então, o data mapping nos escritórios de advocacia. O que seria isso? Bom, no meu escritório de advocacia, quais são os dados que eu trato? Aonde que eu trato dados? Porque, assim, muitas pessoas, elas acabam comentando assim conosco, mas no meu caso, eu não tenho dados de terceiros, eu não utilizo dados para venda, eu não ligo, não faço ligações de telemarketing, né? Eu sou só o intermediário desses dados. E aí que tá. Na verdade, aquele que intermedia, que armazena dados, né, coleta e armazena dados, independentemente se ele vai utilizar isso para fazer um comércio, alguma coisa do tipo, ele realiza tratamento de dados. E no escritório de advocacia, nós temos vários dados, por exemplo, em contratos, temos dados, dados cadastrais, então temos dados de cadastro de fornecedores, cadastro de clientes, entre outros tipos de cadastros que possamos ter. Temos aí o envio de e-mails, de mensagens, através de WhatsApp, né? Então, temos aí toda essa troca de informações, e aí nós temos aí também muita troca de mensagens, principalmente WhatsApp, hoje no dia a dia, inclusive de documentos pessoais, né? Pede para o cliente, me manda a foto do seu RG, do seu CPF, da sua carteira de trabalho, da placa do carro da pessoa que vai ser executada, enfim, todas essas informações chegam através de mensagens ou por e-mail ou por WhatsApp e são coletadas e armazenadas pelos advogados. As guias de pagamento também, tem várias guias de pagamento que constam aí nome, às vezes CNPJ, CPF também, informações pessoais. Arquivamento e armazenamento de conteúdos, então o escritório de advocacia tem um arquivo
bem robusto, seja ele digital ou físico, e é importante frisar aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio somente para proteger os dados digitais, mas também os dados físicos. Aí uma preocupação de como funciona o arquivo dentro do escritório de advocacia, se esse arquivo ele é muito bem fechado, seguro, onde as pessoas, não é qualquer um que tenha acesso a esse arquivo com dados pessoais. Inclusive, no momento de jogar no lixo um arquivo, um documento que contenham dados pessoais, é necessário que esse arquivo ele seja triturado, né? Tenha aí uma preocupação dos advogados em estar triturando para que outras pessoas elas não tenham acesso a essa informação. Então, vão lá no lixo, parece que é uma brincadeira, mas a gente que tem estudado, aí, nos aprofundado nessa temática, a gente percebe que algumas pessoas já chegaram a utilizar lixeiras para conseguir obter algum tipo de recursos para fazer cobranças, enfim. Até mesmo quem assiste aí o documentário sobre a corrupção, né, na Netflix, vai ver que ele fala que utilizou aí alguns arquivos da lixeira, né, para conseguir desvendar esses crimes de corrupção que acabaram acarretando na prisão do Lula. Bom, então, assim, é importante frisar isso. Aí temos também a questão das informações processuais, então tem também as informações relativas aos processos, muitas vezes tem segredo de justiça, né, que precisam ser preservados, e informações de colaboradores, estagiários, então, às vezes não, quem tem colaborador, estagiário, armazena aí essas informações, do nome, enfim, todos os dados pessoais desses colaboradores estagiários. Então, uma grande quantidade de dados entram no escritório diariamente, e aí é necessário, então, os advogados terem um certo cuidado, se resguardarem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Pode passar. Quer falar alguma coisa? Legal. Tem um ponto que é muito interessante, que em uma palestra que eu assisti, a palestrante comentava que há muitos casos de identificação de senhas, porque eram utilizadas senhas padrões. Então, por exemplo, descubro uma senha de uma central 0800, porque é uma senha padrão utilizada, e aí consigo o telefone de um monte de gente, saio ligando para um monte de gente para aplicar golpe. E o que isso significa, né? Seja porque houve um compartilhamento indevido, seja porque houve uma falta de uma medida de segurança. Então, como que adequar essa legislação no escritório de advocacia? Primeiro, tem que ser feito um mapeamento, né? Como a Isabela estava falando, de onde entra dado, para onde esse dado, como ele sai, onde ele fica armazenado. É importante realizar treinamentos, porque as pessoas precisam estar conscientizadas do que essa legislação significa, do que um dado pessoal significa para uma pessoa. Nosso dado pessoal é a nossa extensão da nossa personalidade. Então, com um dado pessoal, eu consigo induzir sabendo um perfil, por exemplo, de consumo, eu consigo induzir uma pessoa a comprar determinadas coisas, a deixar de gostar ou gostar de uma coisa, assim como as eleições dos Estados Unidos em 2016 foram definidas, assim como no Brasil tem indícios que possam ter sido definidas pelos nossos dados e pelas redes sociais, porque foi feito um mapeamento de gostos das pessoas, né? Quem estava em cima do muro, e aí começaram a lançar campanhas para essas pessoas que ainda não tinham um candidato definido. Então, é um exemplo paralelo, mas por isso que é importante esse mapeamento dos dados e
peraí. Esse mapeamento dos dados, criar uma política de governança, porque a lei considera isso como muito válido para diminuir na aplicação das sanções. É necessário fazer uma avaliação e revisão dos contratos, falando, há um período de tratamento desse dado, depois o que acontece? Esses contratos ficam armazenados em razão de um resguardo de proteção para os titulares, né? Se sim, então como eles são armazenados? É necessário conscientizar todos os colaboradores por meio de treinamentos, sempre monitorar essa governança, porque às vezes a pessoa coloca um pendrive, não sabe que o pendrive tem um vírus e pronto, já basta, né? Alguém vai ter acesso a esses dados que tem no escritório, ele vaza e depois a culpa é do escritório de advocacia, que não implementou medidas de segurança, não tinha antivírus, enfim, e haja indenização depois para pagar, porque as sanções que a lei traz são pesadas, né? Ela traz desde uma advertência, então, uma advertência com uma indicação de um prazo para fazer alguma correção, ou uma multa simples, mas que essa multa pode ser de 2% do faturamento da pessoa jurídica, ou do último exercício, ou limitada até 50 milhões de reais por infração, é um valor muito alto, ou uma multa diária também, nesse mesmo limite de 50 milhões de reais por infração. A publicização da infração, que é o pior de todos, né? Porque a reputação empresarial, para ela ser construída, demora anos, e às vezes com uma mancha que há, demora mais tempo para recuperar, não há valor que pague. Como a Netshoes, por exemplo. A Netshoes, ela estava em tratativas de venda para a Magalu quando houve o vazamento de dados dos consumidores, cartões de crédito, um monte de coisa, e aí o valor da Netshoes foi lá embaixo. Aí ela foi comprada pela Magalu por um valor muito baixo. Também pode ser determinado o bloqueio ou a eliminação de um dado, alguma proibição parcial, enfim. São alguns exemplos um pouco paralelos da advocacia, mas que também nos resguardam e nos ajudam a resguardar os nossos clientes, né? Tanto na revisão de contratos, quais direitos ele está resguardando e quais obrigações ele está resguardando. Quer comentar um pouquinho? Então, complementando aí, então, assim, o processo, então, de avaliação, ele passa, então, pelo data mapping, como a gente já falou, é o mapeamento. Primeiro, na verdade, tem o entendimento, né, das legislações, depois passa pelo mapeamento de dados, que aí quando o advogado deve identificar aí no seu escritório aonde estão os dados pessoais, onde eles são armazenados, como eles são coletados, quanto tempo de duração, como a Paloma comentou. Depois feito o mapeamento, é preciso ser feita a análise dos riscos e impactos que foram identificados de acordo com o mapeamento realizado. Então, pega esse mapeamento e faz uma análise para conseguir alguns indicadores de riscos e impactos na privacidade, na forma como eles são coletados e armazenados. Depois, é necessário fazer a revisão desses contratos e, especialmente para o advogado, é necessário aí incluir no contrato de honorários também aí um consentimento, alguma informação relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, a necessidade também da criação de algumas políticas de privacidade. Se o advogado tem site, é importante publicar essas políticas de privacidade no site, como é feito a coleta e explicando minuciosamente para que são utilizados os dados, especialmente que são coletados dentro do site. A gente sabe que nós estamos vivendo aí uma disrupção tecnológica, especialmente no âmbito do direito. Então, hoje em dia, muitos escritórios de advocacia, muitos advogados mesmo
não sendo pequenos escritórios, contratam algumas plataformas para realizar jurimetrias, por exemplo, né? O que é a jurimetria? É você conseguir identificar um padrão de decisões de cada juiz em cada tribunal. Então, eu tenho uma determinada ação e aí eu consigo identificar se eu posso ter chances de ganhar aquela ação, se cair naquela vara daquele juiz, quais são os argumentos que são mais relevantes, se pode ser feita uma conciliação ou não. A gente tem o exemplo da Netshoes, que a Paula já citou em relação à Magalu. A Netshoes, por exemplo, ela faz esse procedimento de jurimetria, dependendo da ação consumerista que ela recebe, dependendo de onde cai, ela faz ou não um acordo. Se o juiz ele tem um perfil já de que é mais do lado consumerista, ela já pega e faz um acordo. Se cai numa vara em que o juiz ele é mais voltado para a empresa, né, tem decisões mais voltadas, mais favoráveis à empresa, ela já não faz acordo, não faz proposta de acordo, espera a decisão. Então, na jurimetria também é necessário tomar as cautelas se for utilizar algum tipo de produto nesse sentido. Também alguns serviços aí para localizar bens de devedores, né, ou até localizar endereços de devedores. Os advogados muitas vezes contratam alguma plataforma em que recebem informações de dados pessoais, informações de endereço, telefone, veículos, imóveis que a pessoa possa ter. Então, é preciso fazer uma revisão desses contratos para saber de onde vêm esses dados, se eles são dados realmente legais, né, dentro das normas legais, enfim. Então, é preciso fazer todo esse trabalho aí de regulamentar todos os procedimentos internos do escritório. E aí, então, realizar, de fato, a implantação de alguns processos que possam melhorar e aprimorar aí a privacidade desses dados que são tratados no escritório. E, por fim, realizar um monitoramento disso, né, de todo esse programa. Aqui, como vocês podem ver no slide, a gente traz aqui uma informação sobre os links maliciosos, né? Como as pessoas elas caem nessas pegadinhas, né? Nesses phishings que geralmente o pessoal faz. Acesse esse link aqui que você ganhou 100 mil reais de determinada loja. Ou então, você precisa, acesse o boleto para pagamento, o seu cartão de crédito chegou, acesse esse link para ver. Bom, enfim, vários phishings que são criados aí no sentido de conseguir, através do acesso a esse link, ingressar aí no computador ou no celular das pessoas e conseguir hackear todos os dados dela. E aí a gente pode ver aqui na região sudeste, nós temos aí 50%, é um número até bem assustador, né? 50% das tentativas tiveram sucesso. Então, a gente destaca, então, 1 em cada 5 pessoas da região sudeste caíram aí nesses golpes, tá? Então, né, esses cyber-ataques acontecem com frequência e não somente pessoas sem conhecimento que caem, qualquer um pode cair. E o mais importante disso é que, muitas vezes, a pessoa vem até o seu escritório, utiliza o Wi-Fi e acaba acessando esse link com o Wi-Fi que está na rede de servidores do escritório, o que pode acarretar, inclusive, um problema para o escritório de advocacia, porque uma vez que ele consiga acesso ao servidor, dependendo de como está a gestão de segurança da informação no escritório, é uma coisa que parece banal você ofertar
aí a senha do Wi-Fi para os clientes e visitantes do seu escritório, pode acarretar aí no hackeamento de dados, tá? Então, é necessário também ficarmos atentos em relação a isso. Certo. Então, são políticas, assim, pequenas, boas práticas pequenas, que são essenciais, né? Como o exemplo de você separar uma rede, de que ela não vai ter acesso ao servidor. Então, alguém você não vai deixar de passar uma senha, mas você passa uma senha de uma rede Wi-Fi que ninguém vai conseguir acessar o seu servidor, seus processos, enfim. Ou você, também nos treinamentos, ensinar que as pessoas não devem colocar qualquer pendrive, porque assim como não levar dados para fora do escritório, não copiar dados. Outro exemplo de boas práticas, aonde armazenar esses dados? Os dados físicos, todo mundo tem acesso, como a Isabela havia conversado. Ele fica em um arquivo com chave, poucas pessoas têm acesso. Alguém pegou um processo? Legal. Então faz uma planilha com um registro de quem pegou, quem teve acesso a esse processo, a essas informações que ele consta. Porque às vezes não é na maldade, mas alguém vê um telefone, passa para outro. Isso é um vazamento de dado. De uma pessoa falando para outra, é algo simples, não precisou de um hacker nem nada, de dentro para fora, e lá temos um problema, né? Temos uma brecha que deve ser trabalhada. E os dados, onde a gente deve armazenar? Deve armazenar em nuvem? Nuvens seguras? São soluções, sim. Ou local, mas esse local, ele tem criptografia desses dados? O que é feito? São feitas chaves para que quem acesse não consiga decifrar o que tem ali? Então, são medidas de segurança que podem ser implementadas que vai trazer uma proteção para o titular do dado, para o controlador ou operador, então para o escritório, né, que tem essas informações ali, porque muitas vezes são sigilosas. Lembrando que o processo é público, então, ao ajuizarmos uma ação, nós já temos que qualificar em razão do princípio da publicidade, né? Mas talvez juntarmos alguns documentos como sigilosos, pode ser, é uma opção. Acredito que o Tribunal de Justiça vai mudar um pouco a formatação dos processos, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo já está adequando a Lei Geral de Proteção de Dados, embora apenas advogados conseguem acesso à pasta virtual, né? Mas são algumas medidas. Isso o que nós tínhamos para falar de forma breve, sem tentar fazer algo cansativo, né? Mas é um tema que dá para levar, cada subtema desse dá para levar horas discutindo, porque é bem legal. E, enfim, acho que abrimos para perguntas, o que vocês tiverem de dúvida e a gente puder ajudar de alguma forma. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a Paloma e a Isabela e parabenizar, que foi muito bom, ajudou muito, né, já trouxe, assim, alguns questionamentos que fica para a gente já pensar, né, no exercício da advocacia. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone, ou se tiver vergonha de falar, pode mandar pelo bate-papo, a gente repassa, né? E aí vocês fiquem à vontade. Boa noite. Gostaria de agradecer às doutoras, que foi uma apresentação muito esclarecedora. E eu tenho duas perguntas a respeito do assunto. A primeira é, como a lei não fala especificamente sobre essa parte, eu gostaria de saber como que seria o tratamento dos dados na hora do descarte desses dados. Quando não tem mais a necessidade de arquivar esses dados, não tem mais necessidade de cumprir algum dispositivo de lei, não tem mais motivos da pessoa continuar com esses dados. Como que ela faz para fazer esse descarte? Acho que travou o vídeo da Paloma e da Isabela. Elas já estão voltando. Pessoal, pedimos desculpas, acho que deu uma oscilação na internet aqui.
e nós caímos, né, da sala. A Paloma tá entrando novamente já. Gente, só um minutinho que a Paloma está retornando. Ainda não. Não, ainda não. Quer repetir a pergunta, por gentileza, enquanto a Paloma vai tentando atualizar a sala? Eu vou repassando, ela está escutando, tá? Posso fazer as duas perguntas? Acho que fica rápido também. Pode ser sim. A primeira é a respeito como que é realizado o descarte desses dados, já que a lei não traz uma especificação maior a respeito de como é tratado essa parte. E a respeito, principalmente, dos pequenos escritórios, né? Porque como a lei traz essa estrutura muito complexa de controlador, operador, em pequenos escritórios, como que se daria essa implementação? Se confundiria tudo numa figura só, controlador, operador? Como que ocorreria em pequenos escritórios? Vocês me veem? Me ouvem? Agora sim. Legal, então. Então não precisa mudar aqui a Isabela de lugar. Então, na verdade, a legislação ela traz sobre o término do tratamento dos dados, sim, o que deve acontecer. Quando que é o término do tratamento desses dados? Vai acontecer quando, ou o final do período, porque sempre nós devemos indicar o período que esses dados deverão ser armazenados, exceto se, por exemplo, o armazenamento for para um cumprimento de uma legislação, de uma obrigação legal, então aí tudo bem ficar por um período maior, que a lei assim determine, né? Mas, então, cumpriu a finalidade, armazenei os dados em razão de uma finalidade, cumpriu a finalidade, então deve haver a exclusão desses dados, né? Eles deverão ser eliminados. Ou, por exemplo, o titular ele revogou o consentimento. Nós também devemos eliminar esses dados. E há algumas exceções para esses dados serem conservados na empresa, então, ou no escritório, no caso. Então, o escritório quer manter esses dados em razão de uma segurança para ele mesmo, porque alguém entra com uma ação rescisória ou volta a ação contra ele, dizendo algum erro, alegando alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, para algum cumprimento de uma obrigação legal, regulatória, por esse escritório, ou também se ele anonimizar, ou se ficar só para ele não pode compartilhar, e ele anonimiza também, ou ele transfere para terceiro, quando solicitado pelo titular também, aí tudo bem ele eliminar esses dados. A outra pergunta é como acontecerá essa implementação em pequenos escritórios. Acreditamos, como a Isabela havia dito, que o DPO possa ser dispensado para pequenos escritórios, porque senão vai ser uma oneração muito grande para pequenas empresas também, por exemplo, você impor que paguem um DPO que é uma remuneração bem cara, né? Na faixa de R$16 mil, enfim. Então, acreditamos que vai ser dispensado, mas os princípios devem ser observados por todos. Então, você, como titular, quer que o pequeno escritório de advocacia respeite os seus direitos, não quer que ele compre uma base fria de informações, onde está seu telefone, onde está seu nome, não para, por exemplo, te ligar, porque ninguém vai te ligar oferecendo nada, mas também, pelo amor de Deus, aí já seria uma ofensa à OAB, ao Código de Ética, mas também poderia acontecer, alguém falar que você aposentou. Olha, isso acontece, na verdade, né? Você dá entrada na aposentadoria, você nem sabe ainda que saiu, já está recebendo ligações de oferecendo empréstimos, por exemplo, ou você completou o tempo para aposentar, já estão te ligando do escritório falando que você pode aposentar. Então, isso é no escritório,
mas ofendendo os seus direitos. Então, ainda pequenos escritórios, nós queremos nossos direitos resguardados, claro. Então, os direitos mínimos dos titulares, ainda que seja uma adequação diferente, mas pensando especialmente na proteção do titular desse dado. Respondi a sua pergunta? Só ficou em aberto ainda a respeito do descarte. Como que se daria efetivamente o descarte desses dados? Não está saindo o som da Isabela. Sou eu. Agora. E agora? Sim. Então, só complementando o que a Paloma comentou, o descarte ele realmente não está regulamentado aí pela legislação. Entretanto, o que nós temos aqui, o descarte e a eliminação desse dado, ele deve ser feito de maneira com que nenhuma outra pessoa possa ter mais acesso, tá? Então, se ele for um dado digital, é preciso que tenha algum subsídio técnico que permita que seja deletado e nenhuma outra pessoa possa recuperá-lo, tá? Então, a gente sabe que na área de TI tem algumas circunstâncias em que é difícil a eliminação, mas é preciso de mecanismos que façam a eliminação desses dados de forma que ninguém consiga recuperá-los. E já físicos, os dados físicos, eles devem ser sempre triturados. Até tem um pessoal que já está ficando um pouco maluco em relação à LGPD. Aqui no escritório mesmo a gente coloca papelzinho nas câmeras. O pessoal já somos os malucos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, além de triturar, joga em lixos diferentes, né? Que é para ninguém conseguir juntar as informações. Então, assim, tentar buscar formas de eliminação desses dados de maneira que outras pessoas não consigam recuperar, tá? Que evite o acesso, iniba o acesso de outras pessoas a esses dados. Não sei se agora conseguiu responder. Sim, Tem obrigado. muitas coisas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não vai regulamentar. Ela está no verso ainda, ela acabou de nascer. Mas tem muitas coisas a serem feitas. Esse exemplo de eliminação dos dados, cada coisinha em um lugar, eu acabo fazendo isso. Talvez a louca seja eu. É uma coisa engraçada, porque o pessoal que acaba estudando, assistindo alguns documentários aí, começa a perceber, por exemplo, a possibilidade de controle e manipulação que é realizado através dos dados. Então, a gente já existe um hábito de colocar aí um papel sempre, um post-it aí na frente da câmera para que ninguém possa acessar as imagens, enfim. E isso é uma coisa tão real que eu adquiri um notebook recentemente e ele veio já com uma trava onde eu fecho a câmera, né? Então eu consigo fechar a webcam. Então, isso só vem reforçar que há muitas pessoas querendo utilizar realmente dados, né? Como já popularmente dito, os dados são o novo petróleo do mundo. Então, tem sempre alguém querendo buscar um dado com o intuito de vender alguma informação ou conseguir realizar algum tipo de manipulação, assim como fala do documentário da Netflix, todo produto que te oferecem que é de graça, você é o produto, né? Na verdade. Então, tudo aquilo que você consegue utilizar de graça, na verdade, você é que está sendo o produto. Então, é importante
também ficarmos atentos a isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio exatamente para regulamentar essa mercantilização e tentar, de alguma maneira, trazer alguns limites, impor alguns limites a isso. Um ponto que eu fiquei pensando enquanto a Isabela respondia é a pseudo-anonimização. Então, o Luiz Henrique havia perguntado como eu vou fazer o descarte. Se você não consegue descartar, então você anonimiza, aí depois você criptografa, e aí, assim, cria mecanismos para que, se você não consegue deletar, que ao menos ninguém saiba o que tem ali. Não sei, tem mais perguntas? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Legal. Parabéns aí pela palestra, posso dizer assim, ficou bem legal. Parabéns às duas, bem didático. Eu tenho duas perguntas que já logo quando eu procurei ler a lei, tentar entender e tal, há algum tempo, eu comecei a pensar nessas questões. Eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação a duas questões pontuais. A primeira delas é com relação à monopolização dos dados, no seguinte sentido: vocês acreditam que pode chegar a um ponto, por exemplo, sempre focando a proteção dos dados, né, pelo comércio, e acho que o foco realmente é esse, né, de não ter essa comercialização mesmo, pode chegar a algum ponto, por exemplo, do poder público monopolizar os dados, e na verdade a gente começar a ter que combater o poder público e não as empresas. Então, porque nós sabemos que tudo está interligado. Receita Federal, cartório eleitoral, INSS, Caixa Econômica Federal. De alguma forma, esses entes, por mais que não estejam vinculados administrativamente, eles têm aí alguma ligação, ou podem ter alguma ligação. Então, acho que talvez, essa é uma pergunta que eu gostaria, né, se vocês conseguissem e pudessem, né, é uma dúvida minha também, se a gente pode chegar a um ponto de o poder público monopolizar os dados e eles agirem contra, né, a gente, e a gente não conseguir, de alguma forma, a evitar, porque eles criam as leis, né, o legislativo cria as leis, enfim. Então, a gente fica meio que à mercê nesse sentido. Não sei se ficou claro o questionamento. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação ao acúmulo que possivelmente terá de ações. Porque, por exemplo, assim, o exemplo mais claro que me parece de responsabilização, talvez, seria o manuseio dos dados pelas redes sociais, né? Que, enfim, é o ponto-chave também, né? Que é o que, como vocês disseram, com relação ao produto, né? Porque as redes sociais, elas são gratuitas, mas sai muito caro, porque, na verdade, tudo que a gente faz fica vinculado. Eu faço uma pesquisa no Google, daqui a pouco, meus e-mails, o meu Facebook, o Instagram, já começa a aparecer, por exemplo, vários produtos que eu pesquisei, de várias cores, de vários mercados, de várias empresas, enfim. Então, isso automaticamente acontece. Então, as pessoas vão ver uma chance de acumular ações contra as redes sociais. Então, a gente vai ter provavelmente várias ações contra o Facebook, com base na LGPD, por conta do manuseio. Isso, na minha opinião, acho que vai ter mesmo, assim, né? Talvez a longo prazo, um acúmulo de ações. Vocês acreditam que talvez seria o caso também, de ter uma vara especializada? Vocês acham que o Brasil teria a chance de ter vara especializada e começar a debater sobre processos e legislações específicas para questões processuais sobre questões digitais? Não sei se ficou claro. Então, Legal. duas dúvidas. E obrigado Certo. já desde já. Eu que agradeço as palavras e também as perguntas, que são muito interessantes. O primeiro ponto que eu pensei, enquanto você perguntava da possibilidade dessa monopolização, eu logo pensei em 1984, George Orwell. Não sei se você já leu, mas sim, é possível. É possível que haja uma monopolização dos dados e tenhamos que... Nós somos vigiados o tempo todo, né? Então, cidades inteligentes estão sendo criadas o tempo todo, de forma a aumentar a segurança, mas essa segurança há um segundo ponto, que há uma restrição da nossa privacidade, e aí vem a ponderação dos nossos direitos fundamentais. Então, de um lado, a nossa privacidade, de outro, a nossa segurança.
Então, sim, é possível que haja e possível que tenhamos que brigar por isso. E o segundo ponto é que eu acredito que haverá uma grande judicialização e que a súmula 7 do STJ dará um jeito nisso. Estou brincando. Mas, enfim, precedentes serão criados de forma a tentar restringir e criar entendimentos firmados para que não haja uma grande... Esqueci a palavra, mas não é uma chuva de coisas idênticas, né? Mas acredito sim que haverá uma grande judicialização e também possa vir a ter uma Câmara especializada em direito digital, assim como há em direito empresarial, vara de falência. Então, acredito que possa vir a ter, mas a longo prazo, porque são muitas legislações. Então, é o Marco Civil da Internet. Agora estão falando de trazer a privacidade, a proteção de dados, na verdade, a proteção de dados como um direito fundamental. Tem um projeto aí de emenda à Constituição para acrescentar a proteção de dados como um direito constitucional. Então, acredito que possa vir a ter, mas eu penso que a longo prazo, né? Só para complementar, em relação a essa questão da primeira pergunta, né, sobre a monopolização dos dados, sempre existe uma certa preocupação, né? Toda legislação que vem aí para proteger, existe uma preocupação inversa, né? Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, a administração pública ela também precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que é importante frisar. E, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar, essa manipulação, ela acontece em todo lugar, e principalmente para os governantes, ela é muito interessante, né? E a troca de informações, a gente pode perceber, a Receita Federal, ela já utiliza informações de redes sociais para fazer cobranças, né, em execução fiscal. Então, nós já temos aí uma movimentação em relação a isso. Então, para o governo, ter essa informação, deter essa informação, é muito importante, e até por questão de direcionamento de democracia, né, que nós sabemos. Então, é uma grande preocupação, sim, e também essa ponderação, né, porque você limita, com a LGPD, você limita, ao mesmo tempo, você... Cortou o áudio ou não? Ah, tá. Ao mesmo tempo que você limita, você também não pode limitar ao ponto de que você impeça a disrupção tecnológica. Então, tem que haver aí um certo limite de ambas, né? Uma certa ponderação, porque é importante esses avanços tecnológicos, é importante a utilização da inteligência artificial. O que precisa ser limitado é somente os excessos, são os excessos, na verdade. E em relação à questão da quantidade de processos, o STF já se manifestou várias vezes em relação a isso, a preocupação que eles têm em vir uma chuva de processos, até porque, às vezes, eu tenho um determinado dado. O que pode acontecer? Eu sou titular de dados e aí eu chego na empresa e falo, eu quero saber todos os meus dados, os dados que eu tenho. E aí a empresa não tem como me fornecer essa informação no momento, ela vai lá e ingressa judicialmente, só para fins somente... Oi? Não só protelatórios, né, mas para receber algum tipo de indenização, se utilizando aí de uma legislação. Então, para tentar aí, advogados tentando talvez fazer também alguns tipos de manobra para conseguir honorários a partir dessa legislação. Então, é uma preocupação do Poder Judiciário, e isso o STF já se manifestou várias vezes, criaram várias comissões. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo criou um grupo de estudos, eles têm muita preocupação em relação a isso, não só a chuva de processos, mas também em ponderar o acesso à informação, né, o direito ao acesso à informação e os direitos à privacidade de dados.
Então, é uma briga aí entre o direito ao acesso à informação e o direito à privacidade de dados. Então, isso eu acredito que ainda vai ser pauta de muitas jurisprudências e até mesmo algumas regulamentações vindas da NPD, que está todo mundo esperando aí alguma movimentação da NPD em relação a pontuações que ainda ficaram em aberto na legislação. Perfeito, obrigado. Pela ordem, posso falar? Nossa, que honra, professor. Que honra mesmo. Eu quero que eu vi o rostinho ali e falei, nossa, que honra. Eu comecei a pedir pela ordem, porque é assim que a gente se interfere perante autoridades, né? Então, hoje eu estou muito feliz por estar participando e parabéns a Paloma e a Isabela pela apresentação. É um tema que vi que vocês têm bastante conhecimento. Nós vamos ter outras oficinas. Estou muito feliz de ter, estou vendo aí vários ex-alunos, né? Jefferson, Isabela, e aqui tem Fernanda Cid, tem Amanda, tem um monte de, né? O Evandro está aí também. Então, assim, mas meus parabéns. Eu só queria mais entrar mesmo para dar os parabéns para vocês, porque eu vou ter aula daqui a pouquinho e eu ia ter que sair, talvez, no meio de um debate tão bom que está tendo aí, gostaria de ficar muito. Então, fica aí consignado meus parabéns, mas também tenho uma pergunta, tá? E, antes disso, dar parabéns a todos envolvidos nesse projeto que vocês têm aí, que eu acho que é um projeto de vocês, é muito importante ver a gente discutindo e eu aprendendo aqui, isso saio hoje muito feliz, né? E assim que eu gosto demais disso. Então, parabéns à comissão toda e as duas que hoje estão aí, por isso que eu comecei pela ordem, porque são excelências no assunto mesmo, a respeito disso. E só uma questão, na verdade, é uma só, porque eu preciso ir embora. Eu peço até licença para sair no meio, porque eu vou precisar dar aula, né? Eu já estou atrasado com a minha turma lá, embora eu estou vendo que tem a Dora está aí, Viviano, o Diego estava aí, então não tem gente. Questão da portabilidade. Foi falado em portabilidade. Quando solicita-se a portabilidade dos dados, como que fica a questão assim, se eu vou portar os dados não vão estar mais comigo. Como que eu vou me resguardar? Porque isso vai acontecer muito com a gente, com subestabelecimento, às vezes, né? Como que eu vou me resguardar? Porque assim, eu não posso falar em descarte. Porque se eu vou descartar uma coisa que não vai estar mais comigo, eu vou ter que passar. Então, qual que seria, assim, como que vocês verificam, qual que seria uma forma da pessoa que vai transmitir os dados por uma portabilidade, que é um pedido do titular do direito, que é um pedido dele pela lei, do titular de dados, como que eu vou me resguardar dessa situação? Então, essa é uma pergunta. A segunda é uma curiosidade. Isabela, essas câmeras aqui do notebook desligadas, elas estão me filmando? Porque você falou que agora tem um negocinho para colocar aí. Porque, assim, às vezes eu fico preocupado mesmo, porque às vezes eu não estou fazendo nada, aparece aqui o negócio da câmera. Eu falo, será que alguém está me filmando, né? Ou alguém está escutando eu falar o que eu estou falando aqui, atrás desse negócio? Então, essa é uma curiosidade prática, porque se for isso, eu já vou colar aquele fita isolante aqui nesse negócio quando a gente estiver usando, tá? Então, são essas duas, essa pergunta e essa curiosidade, e aí já peço licença para vocês, para me retirar, tá? Que eu vou deixar aí vocês, gostaria de estar ficando muito com vocês, mas eu tenho que me retirar. E, mais uma vez, parabéns, 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 e parabéns a todas as pessoas envolvidas. E parabéns também quem participou, porque isso é importante. E eu vi hoje que vocês têm um número grande de pessoas participando, tá? Que todo mundo tá ficando louco, tá ficando louco. Paola, eu já rasgava na época de cheque, eu rasgava. Antes, isso há 11 anos atrás, eu rasgava e já jogava um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro. Então, assim, eu já vi que eu era louco. Agora você imagina, né? Bom, primeiramente, novamente é uma honra ter a participação do professor Kleber, que com certeza é uma inspiração para todos nós. Obrigado. E é uma excelência, sem dúvida nenhuma. O senhor que é uma excelência, nós estamos apenas engatinhando.
Em relação às câmeras, é real, né, essa preocupação, porque existe a possibilidade de acesso, mesmo você não tendo autorizado, né? É muito fácil para quem entende de TI conseguir hackear as imagens de câmera. Inclusive, antigamente, há um tempo, né? Antigamente não, há um tempo atrás, as televisões estavam vindo também com webcams e eram mais fáceis ainda de serem hackeadas. E aí o pessoal começou a parar de desenvolver televisores com câmeras. Tá? A gente teve até uma situação recente, que foi publicada, de uma criança que estava no quarto e a mãe tinha comprado uma câmera na Amazon, não sei se todo mundo teve conhecimento disso, e aí o hacker entrou, acessou, né, a câmera, e como a câmera tinha microfone, ele começou a conversar com a criança. Então, ele chamava a criança e conversava com a criança. Então, assim, uma preocupação, sim, em relação à utilização das câmeras. Então, muita gente, principalmente o pessoal do TI, que já conhece isso há mais tempo, como a gente trabalhava numa empresa de tecnologia, então o pessoal utiliza muito o post-it em cima das câmeras, né? Então, há um hábito nisso. Aí, em relação à portabilidade, que a Paloma vai querer comentar sobre isso, mas só acredito que quando você estiver dentro das hipóteses, né, elencadas lá, de exceções elencadas lá na Lei Geral de Proteção de Dados, você pode manter algumas informações para seu resguardo, né? Então, para o exercício da profissão, se for necessário você resguardar algumas informações, embora ela queira a portabilidade, algumas informações podem ainda ser reservadas por conta daquele rol descrito na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no caso de subestabelecimento, em que você vai enviar todas as informações de portabilidade, é possível que você também faça uma declaração dos documentos que estão sendo enviados, que estavam e que estão sendo enviados, nessa declaração pode, inclusive, constar que as informações que ficaram para o cumprimento do dever, né, do exercício legal do direito. Obrigado. Professor Kleber, é um prazer vê-lo, sempre um encanto. Então, a portabilidade, na verdade, quando o titular solicita, ele tem que ser uma requisição expressa pela lei, mas vai ser melhor regulamentada pela autoridade nacional. Inclusive, a lei traz que essa parte da portabilidade vai ser regulamentada pela autoridade nacional. Mas, como a Isabela bem disse, é importante que haja um armazenamento dessas informações, se necessário, para que resguarda os direitos dos advogados, no caso do controlador. Então, não simplesmente eu transfiro todos os dados e perco o controle do que eu fiz, de tudo que eu tinha. Então, com base desse cumprimento de obrigação, resguardar é justificável. Okay. Não sei se respondi a pergunta. Não, tá mas ótimo. Com câmeras eu uso a fita isolante, o cheque eu não uso. Na verdade, assim... A Paloma é a master aqui, super... Nós precisamos ainda esperar muito, né? Para de regulamentação, principalmente para os pequenos aí. Gente, mais uma vez, obrigado a todos aí por ter me aceitado aí hoje. E parabéns, e eu vou ter que sair, tá? Até uma próxima. Até mais. Boa palestra. Obrigada pela presença. Boa palestra para os demais que vão ter aí. Nós vamos ter muito tempo junto aí. Um abraço para vocês. Prazer revê-los todo mundo. Tchau, até mais. Tem mais alguém que tem dúvida? Acrescentar alguma coisa? Não. É o pessoal só avisando que vai sair para aula, né? Bom, acho que se ninguém mais tem alguma dúvida, eu acho que a gente pode, né, dar por encerrado o evento de hoje.
e dizer que foi muito produtivo, foi muito bom, assim, de verdade, né? Trouxe vários esclarecimentos, né? Claro que, assim, muito ainda vai ser discutido, mas ouvir vocês duas hoje trouxe muitos esclarecimentos, né? Que a gente tem dentro do escritório. Muitas vezes a gente ainda não sabe como lidar, e pelo menos hoje vocês trouxeram um pouco de norte para a gente, e para a gente tentar aí se blindar, né, para que futuramente não tenhamos aí maiores problemas, né? E mais uma vez eu agradeço muito, né, por vocês terem disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente essa noite, e deixo aí meu agradecimento, né, em nome de todos, e que possamos, né, depois ter mais eventos, né, quem sabe o ano que vem de forma presencial, né, porque dá saudade de encontrá-los todos presencialmente, né, mas quero dizer que foi muito bom, de verdade, e deixo aí, né, o meu obrigado por todos, e uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos os participantes, estamos à disposição para qualquer dúvida, mesmo depois da palestra. Aqui, muito obrigada pela atenção e pelo convite novamente. E parabenizar vocês também da comissão por todo o trabalho que está sendo desenvolvido e essa união aí muito bacana. Parabéns. Reitero as palavras da Isabela e muito obrigada. Parabenizo a organização da comissão, a Leila. Agradeço a ajuda da Isabela Perim também, sempre muito disposta. E a todos que estão aqui nos ouvindo, trazendo alguma pontuação, que sempre é muito legal, sempre é um tema muito gostoso de ser discutido. Certo, obrigado a todos, agradecemos também a presença de todos, né? Alguns já saíram por conta da aula, né? Mas muito obrigado a todos que participaram e uma boa noite a todos. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite.